Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que é semanalmente gravado aqui no Museu da Imagem e do Som, um espaço que a cada ano vem se tornando mais conhecido da nossa população, com exposições muito atrativas e, ao mesmo tempo, preparadas cuidadosamente para receber o público e poder, como agora o François Truffaut, apresentar valores, histórias, valores, objetos da nossa cultura, seja ela do cinema, fotografia, artes plásticas, arte digital, e o Nova Estela inserido aqui dentro do MIS também, né, com atividades da rede MIS, de uma rede que busca debater caminhos da ciência e da tecnologia, que já está há vários anos aqui no MIS, realizando um número diferente de atividades, incluindo a nossa gravação do Nova Estela. Diogo Cortis, nosso convidado de hoje, professor da PUC São Paulo, professor, pegar minha colinha aqui, professor do TID, o TID é o nosso programa de pós-graduação, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado, muita pesquisa em tecnologias da inteligência e design digital, daí o TIDD, é o TID. O Diogo se formou, defendeu o seu doutorado há pouco tempo no TID e volta agora à Nova Estela, já esteve conosco antes, quem quiser achar é só procurar no YouTube. E o Diogo volta aqui para aprofundar alguns temas que ele abordou no seu doutoramento e que já no outro programa nos surpreendeu com uma reflexão muito complexa e preocupante sobre os caminhos do Brasil, as dificuldades da inovação no nosso país, o problema do relacionamento a médio e longo prazo, falta de planejamento, palavra... Agora chegamos ao limite no país de perceber que não há um planejamento e programas governamentais sólidos que conseguem ultrapassar os governos no caminho. Mas hoje, Diogo, eu queria aproveitar aí da tua pesquisa recente, né, que você nos falasse como quando a gente toca no tema da inovação, e a inovação que vem nessa onda da tecnologia digital, né, ela envolve um tema para nós que estamos na universidade, preocupados com o ensino, com a educação, um tema que são aquelas pessoas que vão se autoeducando, vão se envolvendo com o mercado, de repente bombam, né, numa startup e não tiveram exatamente, como eu e você, né, doutores, né, uma educação formal. Eu praticamente, acho que você também, poucos anos eu passei fora desse caminho, né? Também tive meus anos aí de me envolver com comércio, edição de livros, né? Você foi para empresas, né? Mas a gente, não sei, né? Uma mosca mordeu aí em algum momento da vida, a gente acaba sempre mantendo esse fluxo no mundo acadêmico. O que está acontecendo com essa juventude no meio dessa inovação que você já estudou, como você nos contou, em vários países do mundo, não apenas no Brasil? Bom, para responder essa pergunta, eu vou contar uma historinha que foi um bate-papo que eu tive com o diretor da Design Factor. Né? A Design Factor ela é uma plataforma dentro da Aalto University, que é a principal hoje universidade finlandesa, muito focada no ensino interdisciplinar. Né? E esse Design Factor é uma plataforma, são galpões que eles têm, já comentei isso no outro programa, para inovação. E tem todos... Você já começa o programa nos levando para a Finlândia. Né? Nada mais, nada menos do que a Meca da Finlândia. educação. Né? Pois é, legal. E a gente estava discutindo bastante sobre esse modelo de educação. O que está mudando, não é, nessa juventude que está vindo? E foi essa pergunta, ou esse bate-papo que eu tive com o diretor desse centro, né, de pesquisa e inovação, de educação, na Finlândia. E ele falou assim, bom, o que a gente enxerga aqui é que acesso à informação eles têm. Né? Todo mundo tem, os jovens têm. O que a universidade tem que fazer, o papel da universidade mudou, né? Porque a universidade, a gente pensar nos anos 60, 50, foi essa de transmissão de informação, né? O professor parado, olhando, explicando, né? E o aluno sentado, aprendendo e anotando. E ele falou, mudou, né? A informação já está disponível na rede, já está disponível com fácil acesso. O papel do professor mudou, ele virou mais de um instrutor, da ideia de você conseguir conduzir o aluno a juntar esses conhecimentos de uma forma sólida para conseguir produzir algo
mais complexo, né? Essa que foi um pouco o bate-papo que a gente teve. Eu falei, mas o que vocês estão fazendo de diferente aqui? Bom, o que eles estão adotando são novas metodologias de ensino, né? Focado numa aprendizagem um pouco mais ativa. Algumas coisas a gente já está fazendo no Brasil, né? A PUC São Paulo, por exemplo, ela tem dois cursos que são totalmente metodologia ativa, que é o curso de medicina e, mais recente, no nosso campus, o curso de engenharia biomédica, que é um curso baseado na metodologia de PBL, de Problem Based Learning. Então, não tem disciplinas, né? Então, toda semana abre-se um problema que pode ser criado por professor ou pode ser retirado do mundo real e o aluno tem que resolver aquele problema. E durante a semana ele vai tendo conteúdos que vão ajudar ele a resolver aquele problema, né? E você vê que o aluno fica mais, como eu posso dizer, mais ativo, com mais vontade de aprender, né? Ele não fica esperando a informação vir até ele, né? Então, eu acho que isso é um pouco o caminho, né? Porém, esse fato da informação estar na rede abre possibilidades que a gente deixa de imaginar, né? Porque até então, o engenheiro é aquele cara formado na universidade e tal. Ok, continua sendo, né? O engenheiro tem o diploma, o título de engenheiro. Só que você, para resolver um problema, às vezes você consegue acessar a informação na rede e criar algo, né? Então, durante as minhas pesquisas aí, tanto em Israel como na China, na Rússia, a gente vê crescendo esse movimento, né, baseado da cultura hacker, né, que no primeiro momento pode espantar, nossa, a cultura hacker pode ser algo negativo, mas a palavra hacker, né, essa ideia do hacker é uma coisa positiva, né, aquela pessoa que quer construir algo que seja para o bem. Infelizmente, em algum momento, a grande mídia pegou esse termo hacker e associou com essas pessoas que invadem o computador e causam danos, mas na verdade essas pessoas são os crackers, né, quem quebra. O hacker é esse cara que tem um alto poder de conhecimento, que quer construir coisas legais. Então você vê surgindo esse modelo da cultura hacker que vai modificando várias áreas, né? Já modificou a área do desenvolvimento de software, inclusive acho que a cultura hacker é filho desse movimento que foi o software livre, né? Com a criação do Linux. Então, antigamente, grandes corporações desenvolviam seus sistemas e você pagava para usar, né? Então, se precisa do sistema operacional, você vai pagar para a Microsoft ou vai pagar para assim que o Bill Mac. Gates ficou rico. Sim, foi assim que o Bill Gates ficou rico e continua rico, né? Mas você vê esse movimento das pessoas falarem, olha, eu acho que o software, né, eu posso criar e posso deixar disponível na rede. Outras pessoas podem utilizar, outras pessoas podem modificar, inclusive redistribuir o que elas mesmas modificaram, né? Então é um processo que é autoalimentável. Hoje não tem comparação a quantidade de desenvolvedores que a Microsoft tem e que o Linux tem. O Linux tem uma quantidade de desenvolvedores muito maior do que a Microsoft, né? Não vou entrar em questão de mérito, mas o Linux é uma plataforma super estável. Então eu já trabalhei em projetos de alta complexidade que foram totalmente baseados em Linux, né? Então boas plataformas do Google tal são open source, né? São baseados em projetos open source, né? Então há esse movimento que surgiu dessa comunidade open source para desenvolver coisas por si só, né? O conceito do do it yourself, ou mais recentemente do movimento maker, que é o movimento do fazer, né? E você vê esse movimento surgindo e gerando inovação em várias partes do mundo, né? Um caso que eu fiquei bem, que é um caso curioso, é o da China, né? Porque a China a gente sabe que tem um governo totalitário, né? Apesar de ter uma economia capitalista, o governo ainda é totalitário, né? Então, você não consegue usar o seu Facebook, você não... Eu tenho um afilhado que nos anos, lá pelo ano 2001, 2002, ele participou de muitos torneios, estava numa fase aí de expansão no xadrez, né? E a China é forte, então teve um torneio que foi na China. E eu era espécie de coaching psicológico dele. O xadrez meu é pequenininho, mas ele era muito... tinha 13 anos, né, tal, precisava de um apoio quando perdi um jogo, para levantar a moral e no dia seguinte ganhar tudo. E a China foi o período mais difícil de comunicação, porque eu tive que entrar no Orkut, que eu nem era membro na época, ele era, né? E pelo Orkut tinha um scroll, eu podia publicar, ele podia publicando, até que ele conseguiu um cybercafé, que eu consegui ter alguma imagem dele no mundo dos chineses, né? Mas eu percebi que foi o período de longos anos aí que ele andou viajando mais
limitado, né? Isso continua até agora, que você teve lá? Continua, assim, a internet da China é super controlada, né? Então você entra, você não consegue logar em Facebook, você não consegue acessar YouTube, você não consegue acessar Google, né? Então, para eu conseguir me comunicar, eu tinha que usar uma VPN, né? Que é um túnel na internet. Eu me conectava na PUC e da PUC eu conseguia utilizar, né? Então, é o que os chineses fazem, né? Então, há um controle, sim. E a história da China mostra um pouco isso. Tem um livro que é muito bom do Darius Amenglu, que é um pesquisador do MIT, que chama Why Nations Fail, né? Acho que tem traduzido aqui no Brasil, chama Por que as Nações Fracassam. E ele aborda, foi estudando as histórias de alguns países, porque uns deram tão certo, outros não tão certo, assim, né? E ele mostra que isso está muito atrelado com uma instituição política mais inclusiva, né? E ele conta um pouco da história da China. Ele fala, olha, durante as grandes navegações, né, a China já tinha feito isso, né? Tem até um livro que eu estou relendo recentemente, que acho que é 1420, o ano que a China descobriu o mundo, né? Que mostra isso, que as grandes navegações já tinham acontecido antes de Europa e Portugal, né? Portugal e Espanha, os chineses já tinham mapeado o mundo, né? E nesse livro do Por que as Nações Fracassam, eles mostram das inovações que foram acontecendo na China, só que o governo, por ser totalitário, eles tinham medo das inovações. Eles pensavam, não, essa inovação pode empoderar a sociedade e, de alguma forma, limitar a minha atuação, limitar o meu poder de governo. E eles abafavam a inovação, né? Então, a primeira lâmpada, registra que foi inventada na China, né? Assim como a pólvora, a bússola, etc. A primeira lâmpada foi durante a dinastia Qing também, né? A dinastia Qing foi abafado, né? Por quê? Para não empoderar a sociedade. Então, sempre houve um controle muito rígido do governo chinês em relação às inovações que iam acontecer ali. Então, as empresas, mesmo as grandes de telecomunicações, tal, têm um relacionamento muito próximo com o governo do que eles podem fazer, do que eles não podem fazer. Mas essa lógica da cultura hacker, da cultura maker, está mudando o cenário na China, né? Então, eu conheci um chinês, né, que ele foi o fundador do primeiro Hackerspace na China. Hackerspace? Né? Que é um espaço aberto que as pessoas vão para realizar projetos de tecnologia, do que elas quiserem, né? E eu falei, bom, mas espera aí, isso não é algo que o governo enxerga tão bem, né? Porque ele quer ter controle das inovações que estão acontecendo dentro do país, não quer? Ele falou, queria. Ele falou, durante 2, 3 anos eu penei, isso foi numa entrevista comigo, ele falou, eu penei para manter isso aqui aberto. E aos poucos a gente foi convencendo o governo de que isso é uma coisa positiva, porque é aquela inovação que vem de baixo para cima, né? Que pode gerar muito poder de inovação para uma nação, né? E ele comprou e bancou a briga e venceu, porque hoje o governo chinês incentiva. Então o próprio governo está abrindo 100 hackerspaces em toda a China, né? Esse que eu visitei, esse primeiro, foi em Xangai, que foi o primeiro hackerspace da China, que era autônomo, né? Que era da sociedade civil, só que o governo já está incentivando. Então já abriu um em Pequim, que eu visitei, né? Então você vê esse movimento aí vindo com força, isso em várias áreas, né? O que gera uma questão de um debate tanto ético como político bem interessante, porque você vê os caras desenvolvendo tecnologia, certo? Que é super bacana. Tem um livro que é bem legal que chama Inovação Reversa, que ele mostra vários cases de inovação que a gente acha que é uma inovação de uma empresa americana ou de uma empresa europeia, né? Mas na verdade foi inventado na África e os caras foram lá, se apropriaram daquilo e transformaram num produto, né? Um dos cases que ele mostra é o Gatorade, né? O Gatorade foi inventado e produzido primeiramente na África, né? Por uma necessidade particular de uma região. E uma empresa americana foi lá, viu aquilo, achou bacana, se apoderou e transformou num produto, né? Então, esse conceito de gerar inovação de baixo para cima pode ser interessante, é interessante, mas aí gera alguns outros questionamentos. Por exemplo, hoje tem um conceito que chamam dos biohackers, né? Que são os hackers biológicos, são os caras que não estão numa universidade, só que eles têm uma infraestrutura mínima, eles criam um laboratório mínimo para desenvolver biotecnologia, fazer experimentos de genética, enfim, né? Tem até o GeneSpace, que fica em Nova York, que eu visitei, que eles estão desenvolvendo coisas bem legais, né? Só que aí entra todo um contexto ético, né? E um contexto até de segurança, talvez.
né, que isso precisa ser dosado, mas é uma nova realidade, né? É uma nova realidade que nós, como educadores, né, nós, como os professores, temos que assumir. Os alunos, eles estão mais autônomos. A gente não é mais aquele, ou talvez nunca foi, né, mas tinha aquele, né, Páfia. ou aquele patamar um pouco mais elevado de que eu sei o conhecimento. Você sabe, você tem mais experiência, né? Só que seu aluno pode ter um acesso à informação, e às vezes ele pode saber de um assunto mais do que você. Acho que o professor tem essa função hoje de mais ser um facilitador do processo de aprendizagem, né? Por isso que, voltando naquela história que eu falei da Finlândia, é tentar pensar nesse modelo um pouco mais participativo com o aluno, deixar essas aulas expositivas de lado e pensar numa estratégia mais ativa, né? Seja na classe de aula invertida, né? Seja da instrução entre pares, aprendizado baseado em times, né? Que são algumas metodologias que estão acontecendo aí, que a gente vem participando de perto. E a PUC, como instituição, ela vem apoiando, né? Então, em maio agora teve uma formação de metodologias ativas, junto com os professores da Universidade de Harvard, Universidade de Boston, Politécnica de Montreal, né, que deram uma formação para os professores. Aí eu tive a honra de ser indicado pela reitora, participei, né, e a ideia é começar a difundir Onde isso um foi? pouco. Foi em Lorena a formação. Os professores vieram para cá, foi uma semana inteira de formação, de segunda a sexta, né, cada dia um tema, durante das 8 da manhã às 7 da noite, dos professores mostrando o que está acontecendo em Harvard, o que está acontecendo em Boston, quais são as metodologias que eles estão utilizando, assim, e fantástico. Assim. Eu já estou aplicando nas minhas disciplinas, né? Mas acho que dá para pensar num modelo mais... Porque acho que a educação precisa ser reinventada, né? O nosso perfil de aluno mudou. A gente sonha com a reinvenção da educação, é, eu pelo menos, né, que sou mais velho que você, assim, há décadas, né? Eu lembro quando eu estava, acho que no cursinho, no colégio, né, teve uma experiência Summerhill, não sei se você viu falar, na Inglaterra, né, de uma ideia de criar uma escola com liberdade, né? Depois se pensou que foi liberdade em excesso, né? Então, é isso que eu ia falar. Teve uma espanhola que teve aqui num outro debate conosco, Pilar Pérez, né? Eu até cito, porque na época eu tuitei a frase dela, e daí saiu no Estadão, que era um tweet meu, né? Alguém falou, Zé, você se apropriou da professora. Então é a Pilar Pérez que falou que a gente tem um modelo de escola, somente físico, né? Do século XIX. Século XIX na Inglaterra, com a expansão da indústria inglesa, tudo criou meio parecido o prédio da escola, a sala de aula, tudo no modelo industrial das fábricas, né? Daí os alunos, os professores, aliás, como eu, são nascidos no século XX, porque a gente nasceu no século XX. E você também nasceu no século XX. Mas os alunos que vão entrar agora para a escola são do século XXI. Então ela fala, tem uma trombada aí de 3 séculos encavaladas que não está conseguindo se resolver. E você acha que agora vai? Bom, acho que é uma tentativa, né? Acho que tudo precisa ser repensado, inclusive o espaço físico, né? Eu lembro que nessa formação que nós tivemos, o último dia, que foi na sexta-feira, fui com o diretor da Escola de Engenharia de Harvard. E ele veio só para falar o quê? Da importância do espaço físico, de ter que ser repensado. Ele falou, uma escola não tem que ser mais branca, bonitinha, escola não é hospital. Escola é onde você tem que fluir o conhecimento, você tem que mostrar vida na escola. Aí ele foi pensando, mostrando os espaços, novos arranjos de cadeiras, né, como tem que ser, você tem que ter uma ação um pouco mais participativa e colaborativa entre os alunos, né, você tem novos modelos de sala de aula. Acho que tudo isso tem que ser pensado, né, mas pensar também nessa que o espaço físico indiretamente vai necessitar também de uma nova metodologia. Né? O que a gente tem muita resistência ainda. Mesmo eu que sou professor novo, né? Às vezes eu me pego escrevendo na lousa e falando, e você olha e você vê o aluno dormindo, né? E você fala, pô, será que minha aula não está tão interessante? Às vezes você fala, tá, mas o aluno está cansado. Você tem que trazer esse aluno, mas você não vai trazer ele e ficar parado falando, né? Você tem que colocar ele para pensar, você tem que colocar ele para fazer. Acho que essa que é a proposta das novas metodologias. Eu estou lecionando agora toda a parte de computação dentro do curso de engenharia biomédica, né? E é muito interessante ver essa abordagem mais ativa dos alunos, né? Em que eles não têm disciplina, eles têm que resolver problemas, né? Eles se tornam mais aguçados por buscar o aprendizado, porque eles veem utilidade nisso.
né? Acho que a pior coisa para o professor é escutar, mas para que você está falando isso? Para que eu vou usar? Né? Num curso que você tem que é baseado em metodologias ativas, nunca vai acontecer essa pergunta. Porque eles já sabem o que tem que resolver. E eles vão buscar esse aprendizado. E eles costuram isso de uma maneira mais completa. Né? Acho que é um caminho. Né? Mas, como disse, a gente está passando por um cenário que é totalmente inédito. Ou que é difícil você fazer alguma previsão. Né? Porque você tem esse modelo de uma aprendizagem mais, vamos dizer assim, self-education, né, que você consiga ir atrás, com conteúdos de altíssima qualidade. Né? Então, hoje você consegue fazer no Coursera um curso EAD de processamento de imagem com os caras mais especialistas do mundo, né? O que é válido, o que é ok. Só que, na minha opinião, ainda falta, acho que a educação é formada de duas coisas principais, né? Que é o acesso à informação e a experiência. E a experiência é você estar em loco com pessoas trabalhando de maneira física. Né? Então é lógico, você consegue acessar, fazer o seu curso no Coursera de processamento de imagem, mas se você tiver alguém no Brasil, um grupo para praticar, desenvolver um projeto, conduzir a resolução de um problema, esse conhecimento seu vai amadurecer de uma forma muito mais completa. Né? Então acho que vai casar bem esse modelo, né? Das metodologias ativas, na educação, com esse conceito novo do que as molecadas já entram na escola, né? De aprender a fazer sozinho, de não preciso ver isso, eu posso pegar um tutorial. Né? Às vezes você está dando uma aula um pouco mais técnica, o aluno fala, professor, eu já posso pegar o tutorial e fazer aqui? Eu falo, pode. Eu não sou o detentor do conhecimento, o conhecimento está aí na rede também, né? A informação está aí na rede. Pega o tutorial, se tiver dúvida me chame e vamos fazer o projeto então dessa forma. Né? E a gente vai trabalhando de uma forma colaborativa, acho que né, hoje eu me vejo no mesmo nível que os alunos, assim, e a gente troca muita experiência. Né? Acho que esse é um caminho aí. Outro dia eu vi uma situação nossa, não sei se você estava presente, a gente estava numa reunião do departamento ou da faculdade, não lembro agora, e alguém estava reclamando que determinadas épocas do ano, que tem provas, né, e que às vezes as classes são muito grandes e é difícil separar os alunos na prova, né? Eu falei, meu Deus, né, nós estamos preocupados futuramente com separar, todo mundo vai poder estar online, com óculos, um óculos, com um ouvido, com alguma coisa, né? E o cara está quebrando a cabeça como é que vai separar os alunos, como achando ainda que é importante esse isolamento e tudo mais. Não, acho que não. Acho que é melhor justamente tentar trazer o aluno para perto para aprender, né? E eu vejo até o processo de avaliação, né, como um processo de aprendizagem, né? Então eu até aplico algumas experiências, às vezes, de aplicar uma avaliação, só que um aluno, durante alguns minutos, ter a oportunidade de conversar com o outro, para ver ali uma discussão sobre alguma questão que eles estejam em dúvidas, porque acho que a educação nossa é muito punitiva. Né? O aluno vê o processo de avaliação, o processo da prova, como um castigo. Né? E não é isso, ou teoricamente não deveria isso, deve ser uma avaliação, ver o que ele sabe, o que não sabe, o que ele precisa melhorar. Né? Só que ele encara isso como tão punitivo que ele não quer saber. Se eu passei, passei, se eu errei, eu não quero aprender mais. Então, acho que com esse modelo que eu tenho tentado, o aluno acaba percebendo, legal porque eu aprendi, eu não sabia isso antes da prova e não sabia que eu não sabia. Eu descobri que eu não sabia durante a prova, só que durante a prova eu tive a oportunidade de aprender aquilo que eu não sabia e que nem sabia que não sabia. Saber que eu sei o que eu não sei é Sócrates. Você sabe a historinha, né? Perguntaram para ele, quem sabe mais? Né? Ele foi lá, perguntou para o poeta sabia tudo pela poesia. Perguntou para o filósofo, sabia tudo pela filosofia, perguntou para... Daí ele virou e falou assim, então eu sei mais que todo mundo, porque eu sou o único que eu sei que eu não sei. Então eu vou aprender de todos. Isso. É mais ou menos isso, né? Acho que é por esse caminho, né, que a gente tem que olhar, porque está mudando, né? A realidade hoje, você tem aí crianças, você vê notícias, cada semana surge, uma criança de 16 anos desenvolveu um novo algoritmo para identificação de DNA, né? Uma criança de 15 anos desenvolveu um novo sistema de avaliação e vendeu por 1 milhão. Né? Cada dia você vê isso, porque as crianças têm acesso. Vendeu por 1 milhão é bom. Você vê, né? E as crianças têm acesso, né, à informação. Acho que o papel do educador é justamente dar a formação, né? Conduzir que
um processo que o conhecimento seja solidificado, né? E aí entra todos os contextos, como ética, como uma formação do cidadão em si, né? Não apenas o técnico, né? Não um ótimo engenheiro, mas um ótimo cidadão também. Acho que esse é o papel do educador, né? Como eu vejo. Eu tenho lido, inclusive, né, que essa geração que vai nascendo dessas possibilidades que você colocou tem uma outra visão do mundo, uma outra preocupação, não tem? Tem. Eu converso bastante com os alunos, assim, né? Eu tenho um relacionamento muito próximo. Apesar da faixa etária entre eu e eles não ser tão grande assim, né? Mas existe ali um choque cultural, às vezes grande, né? Então, eles não lembram nem da BBS. Né? Eles já nasceram na internet, já nasceram conectados com celulares e tal. E você vê justamente isso, né? Que eles falam, olha, eu tenho acesso, eles se sentem um pouco meio semideuses também, né? Porque eles acham que eles conseguem resolver tudo sozinhos porque eles têm acesso, porque a informação está lá. É só saber perguntar que eu vou ter acesso à informação. E eu sempre falo, ó, calma, gente. A informação está lá, mas você precisa de uma experiência maior para conseguir resolver um problema, né? Que é um pouco do que eu também abordei na minha tese, do conhecimento explícito e do conhecimento tácito. Durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de visitar o que escreveu a história social do conhecimento, o historiador famoso. Meu, surgiu o nome da minha... Hauser? Não, inglês, de Cambridge. Demora. Bom, enfim, e ele abordou justamente isso, né? Que falou, ó, a gente está passando por um momento que a gente precisa entender que esse conhecimento que está na rede é esse conhecimento explícito, que é fácil de ser traduzido, que é fácil de ser transmitido. Só que para gerar um novo produto, para se pensar a solução de um novo problema, você precisa do conhecimento tácito. E para isso você precisa da experiência, você precisa da interação. Né? O Diogo ainda vai voltar de novo aqui na Nova Estela, que ainda teria mais coisa para a gente aprofundar. Nova Estela Ciência e Debate se despede, esperando tê-lo conosco na próxima semana, no mesmo bate-canal ou na rede pelo YouTube.